E é isso aí, tem que ser radical mesmo. Esse é o nosso terceiro e último vídeo sobre grupos judaicos. E hoje a gente vai falar sobre esse grupo chamado Essênios. E esse é o nosso terceiro vídeo e provavelmente os essênios eram o terceiro maior grupo religioso do judaísmo da época. Provavelmente esse grupo de fato se constituiu ali por volta do século II a.C. E é acreditado aos essênios um costume que eles tinham de construir comunidades importantes, comunidades rígidas em seu período. A mais famosa delas talvez seja a comunidade de Qumran. E os essênios eram um grupo atípico em relação aos grupos que vimos até aqui. Se os fariseus e os saduceus eram grupos que buscavam se envolver na sociedade, em cargos importantes da sociedade, os essênios pensavam de uma forma extremamente radical. Essas comunidades que eles tinham o costume de criar, elas eram totalmente afastadas da sociedade. Então, uma parte grande, predominante desse grupo dos essênios viviam a parte da sociedade em suas comunidades que eram extremamente rígidas. Os essênios tinham algumas características e, apesar de ser difícil ter algumas fontes acerca dos essênios, tem alguns de vocês perguntando aí agora, onde que está escrito essênios na Bíblia? De fato, não há essa nomenclatura desse grupo judaico explícita nos textos bíblicos, mas ainda assim isso não quer dizer que esse grupo não existiu. É um grupo de fato que existiu e os fatos mais contundentes, melhores relatos saudáveis possíveis a gente pode encontrar por meio de Flávio Joséfo, por meio do historiador Plínio e o filósofo judeu Filo de Alexandria e também os próprios conteúdos dos manuscritos de Qumran, comunidade fundada por esse grupo importante chamado os essênios. Os essênios, eles tinham uma divergência e usar o termo divergência diante disso é até uma forma carinhosa de se referir à oposição ferrenha que os essênios tinham em relação aos grupos que nós já falamos aqui, os fariseus e os saduceus. Inclusive, aproveitar essa parte do vídeo para dizer que se você não assistiu o nosso vídeo sobre os fariseus e os saduceus, corre lá que dá tempo, depois volta aqui, você vai chegar bem mais inteirado. Eles se colocavam em oposição aos saduceus e os fariseus. Para eles, a influência que esses grupos tinham no sacerdócio da época, que era uma função extremamente importante para aquele contexto, ela havia profanado totalmente o templo de Jerusalém. Então, diante dessas atitudes, é por isso que os essênios preferem viver uma vida retirada e à parte da sociedade para criar ali as suas próprias políticas, a sua própria forma de viver a sua espiritualidade. Eles consideravam que as decisões e influências dos fariseus e saduceus nesse campo do sacerdócio, desse contexto, eram extremamente prejudiciais e profanavam a forma como eles queriam viver ali a sua vida. Então, por isso, viviam a parte da sociedade. Os essênios eram muito preocupados com uma purificação cerimonial. Nas suas afastadas comunidades, segundo relatos, havia incontáveis tanques batismais ali para a realização de exagerados banhos de purificação. E isso não fica apenas só em um cerimonial físico. Para os essênios, em relação à sua espiritualidade, esse estilo de viver era uma forma de se purificar dessa corrupção que a sociedade havia se tornado. Afirma-se com propriedade que os essênios eram extremamente devotos da Torá. Para eles, Moisés era o maior profeta, e isso ninguém retirava dos essênios. Eles tinham alguns pensamentos, formavam opiniões teológicas, por assim dizer, acerca de temas importantes. E um deles talvez seja quanto à ressurreição. O que aqui há algumas possibilidades não assertivas, não exatas, acerca do que provavelmente os essênios pensavam sobre a ressurreição. A gente considera importante citar nesse vídeo
um pouco do que talvez seja possível que os essênios criam acerca da ressurreição, porque na Bíblia fica muito clara a forma como os fariseus e saduceus pensavam acerca dessa temática. Alguns afirmam que, à semelhança dos gregos, os essênios acreditavam numa espécie de imortalidade da alma e na necessidade da alma se libertar desse corpo físico, desse corpo material e inútil. Mas há divergências quanto a isso, já que alguns estudiosos que estudam esse grupo ao longo da história afirmam que é possível também que talvez esse grupo pensasse a semelhança dos fariseus, acreditando em uma ressurreição corporal. Então, apesar de terem inúmeras divergências, nesse ponto os essênios convergiam com os fariseus. É claro que convergir nesse ponto não fazia os essênios nem um pouco amigos dos fariseus, se isso for uma possibilidade assertiva. Mas há também essa possibilidade de que nesse quesito eles convergiam com os fariseus. O radicalismo dos essênios era tanto que existem algumas provas encontradas em seus próprios manuscritos encontrados no Mar Morto, que registra-se que para alguém ser admitido como um membro do grupo essênio, esse grupo judaico importante dessa época, era necessário um processo de cerca ali de 2 anos. E é interessante que os que abandonavam esse grupo dos essênios, esse grupo radical, eles sofriam severas punições. Pasmem, acredita-se que alguns que desertavam quanto à sua membresia desse grupo radical chamado essênios eram punidos não só com severas punições, mas até com a própria vida. Há muitas defesas de que alguns que abandonavam esse grupo, que eram membros e decidiram abandonar, foram até mortos de forma radical por causa disso. Eles viviam à parte da sociedade, como já dito, para criar suas próprias políticas. Eles acreditavam e defendiam ferrenhamente que eles tinham que compartilhar em suas comunidades as suas posses igualmente, para assim demonstrar clara a oposição que tinha em relação a esse, segundo eles, egoísmo farisaico e dos saduceus em relação a alcançar grandes cargos nesse sentido. Para eles, isso demonstrava uma espécie de caridade extremamente necessária que era venerada dentro desse grupo. Eles aguardavam ainda a vinda de um Messias rei. É importante a gente colocar atrelado a esse nome Messias, a esse termo Messias, um hífen com a palavra rei, já que essa ideia de Messias rei para eles era uma esperança em que esperavam aguardando nessas comunidades isolados, onde para eles iria acontecer ali o fim dessas corrupções, o fim das trevas, que para eles era um símbolo do que essas corrupções causavam. Eles aguardavam desesperadamente a vinda desse Messias rei que colocaria fim nesses dramas que eles viviam. E as influências dos essênios, obviamente, no Novo Testamento, são pouco especuladas por falta de evidências explícitas de ações desse grupo nesse contexto. Mas alguns acreditam até que João Batista poderia ter sido membro de um desses grupos radicais, já que o seu estilo demonstra ser bem parecido com os relatos das características do grupo dos essênios, e João Batista era extremamente radical na sua forma de formar opinião em algumas situações. Eu espero ter te ajudado até aqui com esse vídeo, que Deus te abençoe e nos aguardem. E se a gente pode aprender algo com os essênios, é o quanto eles eram apegados a seus princípios. Como cristãos, diferente dos princípios dos essênicos, temos que nos apegar aos nossos princípios ferrenhamente. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.